Eu vou discordar do professor de Relações Internacionais, porque embora não haja santo naquela região, a gente já falou sobre o assunto, não há nada que justifique uma invasão territorial com um bombardeio de áreas civis, de escolas, de igrejas, etc, etc, etc. E é isso que a gente está vendo acontecer na Ucrânia. Um massacre. Né? Dificilmente a Ucrânia, de fato, seria aceita na OTAN a ponto de a organização ameaçar a Rússia de alguma maneira. E veja, a gente entende todas as trapalhadas que foram cometidas pela OTAN, pelos Estados Unidos, as provocações dos Estados Unidos, a talvez até irresponsabilidade de Volodymyr Zelensky de se aproximar tanto de uma organização que só existe devido à existência da própria Rússia, né? Primeiro a União Soviética e depois da Rússia, mas nada disso pode justificar a ponto de colocar os dois líderes no mesmo patamar, uma invasão como a gente está vendo acontecendo na Ucrânia. E veja, a posição em busca da paz, em busca de uma solução no meio do caminho, é legítima. A assinatura da condenação à Rússia na ONU é digna de aplausos por parte do Brasil. O problema é que as palavras do presidente não vão nesse sentido, eles vão no sentido de colocar os dois em uma certa equivalência moral que não existe. Naquela situação específica, um é um agressor, o outro é um agredido, independentemente do contexto. De novo, não há nada que justifique o início da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial devido àquele contexto que se apresentava. Até porque, se os russos, usando aqui um pensamento bem simplista, tá? Se os russos abandonam as armas, acaba a guerra. Se a Ucrânia abandona as armas, acaba a Ucrânia. Não há uma equivalência entre os dois países. As palavras de Lula foram desastradas. Como a gente mostrou ontem, é possível você adotar uma posição legítima de neutralidade sem jogar o jogo de alguma das superpotências. E outra, o Brasil pensa demais, a gente falava fora do ar ontem, isso com a Ellen Brown. A gente interpreta demais as ações do Brasil dentro do contexto das superpotências. O Brasil está jogando o jogo da Rússia, o Brasil está jogando o jogo da China, quem critica está jogando o jogo dos Estados Unidos. Vem cá, o Brasil não pode ter as suas próprias opiniões? O Brasil não pode ter os seus próprios princípios? O Brasil é signatário do Tratado de Não Agressão. E o que a gente está vendo ali é uma agressão. Ponto final, independentemente da repercussão que esses fatos possam ter em Moscou, em Washington ou em Pequim. O que a gente está vendo é uma agressão e o presidente Lula foi desastrado nas suas palavras. Era perfeitamente possível ele manter um discurso ali de neutralidade sem provocar essa pequena para média crise diplomática entre as superpotências. Mas aí eu tenho uma dúvida, gente, de verdade aqui, porque o Megali ele entende muito mais de geopolítica e eu adoro ouvir quando ele trata desse assunto aqui, porque ele lê muito sobre, ouve muita gente que entende disso. É possível você se manter na neutralidade, que é o que cabe a um mediador? Se você condena firmemente os ataques promovidos pela Rússia, você já está adotando também um outro lado. Como ser mediador, indicar neutralidade, sem pender para um lado ou para o outro? Por exemplo, ao condenar ataques, você está pendendo para um lado. Procure o discurso do presidente mexicano a respeito do assunto. Ele também foi signatário dessa declaração da ONU, e quando o assunto foi parar na boca dele, presidente, tem certas coisas que um presidente tem que tomar cuidado para falar. Ele pode colocar, inclusive, na boca de um chanceler, né? Ou de um documento qualquer. Mas é importante que ele não fale certas coisas no microfone. Quando chegou a ele tirou do colo. Ele tirou o assunto do colo. Basicamente disse, somos a favor de uma paz negociada, as maiores vítimas são a população, principalmente da Ucrânia, a economia daquela região, e pronto, não mais falou. Mas foi signatário, tomou decisões de bastidores e de gabinete que condenam a invasão da Rússia, como fez o Brasil. O que o nosso presidente deveria ter evitado são essas palavras que, no momento em que a gente está voltando a ser, para usar uma palavra da moda, um player internacional, faz com que o Brasil retroceda alguns passos importantes, né? Se colocando numa rota de conflito desnecessariamente entre as maiores superpotências mundiais. O problema aqui não tem sido as ações do Brasil. A neutralidade é uma posição legítima e defensável. Mesmo na época de Bolsonaro, o que a gente defendeu naquela época não era que o Brasil se posicionasse a favor de um ou a favor de outro. O que a gente criticou foi quando o presidente Bolsonaro, na Rússia, afirmou que o Brasil era solidário aos russos. E veja, a invasão não tinha nem começado ainda. Solidário a quem, cara pálida? Solidário ao dono do maior arsenal nuclear do mundo?
contra a Ucrânia, que não oferece ameaça nenhuma, que nem faz parte da OTAN e nem faria parte da OTAN. Então é isso, são as palavras que saíram da boca do presidente que causaram esse conflito todo, e não as ações diplomáticas do Brasil. Essas não, até porque são mais de 100 países que assinam. É porque quando você se coloca como neutro, você pode ser lido como alguém que não condenou as ações violentas por parte da Rússia. Condenou. Fica parecendo que a gente mantém em situações equivalentes para manter uma neutralidade. Isso seria ser neutro? O Brasil condenou. Ele está sendo neutro no sentido de não participar das sanções econômicas, de não suspender as negociações externas com nenhum dos dois lados. Essa é uma neutralidade. Se a coisa escalar para uma guerra mundial, bate 3 vezes na madeira, aí a neutralidade já não é mais uma alternativa. Mas se Deus quiser, a gente não vai chegar nesse ponto. O problema é que hoje, com base nas palavras do presidente, veja, com base nas palavras do presidente, né, no que ele disse, se houvesse essa escalada para uma terceira guerra mundial, o Brasil estaria lutando ao lado de China, de Rússia, de Índia, contra Alemanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Esse é o lado que a gente quer na nossa política externa? A questão toda é essa. São as palavras e não as ações do Brasil como nação. Os nossos ouvintes estão escrevendo demais pra cá, tem gente dizendo, então o certo é guerra, é não fazer nada, não é nada disso que eles estão dizendo. A guerra é do Putin, não peço para que vocês voltem aqui no YouTube e ouçam novamente, né, o que foi dito aqui até agora, uma analogia bem boba, que aí colocando, só para jogar uma pimentinha no que a Sheila disse, a questão da neutralidade. Vamos supor que Megali e Sheila briguem. Vamos supor que o Megali todos os dias. Invada a sala da Sheila. Como todos os dias. E aí, todos os dias, exatamente. E aí eu quero me colocar como mediadora disso tudo. E logo de cara eu falo, não, o Megali tá errado. Como é que a gente vai sentar? Eu imagino que seja essa a questão da neutralidade, esse entendeu? É meu ponto. Não, mas aí no caso eu tô errado. A partir do momento em que a pessoa quer sentar e mediar esse conflito, talvez ela tenha que se colocar numa posição vulnerável, criar uma vidraça ali, né? Se colocar embaixo de um teto de vidro para dizer, ok, eu vou ouvir os dois. Então não tô automaticamente ao lado da Sheila. Eu tô também para te ouvir, Megali. Por que é que você invadiu? Sheila, por que ele invadiu? Entendeu? É pra você tentar dar, é claro, como você disse, né? Não é possível, é uma falsa equivalência, porque eles não são equivalentes. No que diz respeito à força militar, no que diz respeito a, enfim, prejuízos até agora e também a capacidade de parar com tudo isso nesse momento. Mas o Lula, ele tá se colocando, não tá escolhendo um lado dessa guerra, e vamos bater aqui de novo, que não vai acontecer, tomara. Mas ele tá se colocando numa posição central de eu vou conversar com vocês dois, vem aqui, né? Senta todo mundo à mesa. Eu imagino que seja isso, é um tanto arriscada essa estratégia, né? Mas... Só que para a equivalência ficar mais perfeita, e não será perfeita, mas para ficar mais próxima da realidade, a Sheila teria de invadir a minha sala, a sala que eu não tenho, tá? A Sheila, que tem uma sala enorme de vidro com ar-condicionado, ia invadir a minha salinha lá, que é úmida, que tem um esfregão do lado, um monte de produto de limpeza, em que não tem cadeira, eu sento no chão. E também a luz tá queimada. A Sheila vai invadir essa sala, argumentando que eu tenho me aproximado muito de pessoas aqui da redação de quem ela não gosta e que eventualmente podem querer tomar a sala dela num futuro distante. Aí ela vai lá, invade a minha sala, me toca dali... rouba os brinquedos das minhas crianças que eu guardava lá e aí você fala assim, os dois lados têm responsabilidade igual nessa questão. Se eu disser pra todo mundo, o Megali tá certo, gente, vamos negociar, você acha que a Sheila vai topar negociar comigo? Então. Só que pelo menos você vai estar tomando o lado do mais fraco, né? Uma espécie de fight the power. O que até agora não deu muito resultado efetivo na prática, né?